esse tema muito interessante. Então, eu vou passar a palavra para a Regina para ela iniciar. Bom dia a todos. Então, como a Luciane comentou, esse Intramuros é de responsabilidade da Unidade de Doenças Osteometabólicas, e esse tema nasceu de uma conversa entre a professora Ana Cláudia, o professor Vinícius Brito, né, depois da defesa de tese da agora doutora Aline Guimarães Faria, né. Eu participei desse trabalho, e como o meu foco de interesse é em displasia fibrosa, na síndrome de McConnell-Bright, aproveitei para fazer uma atualização, né? Infelizmente, pela quantidade de tempo que eu disponho, eu não vou poder falar sobre os dados da tese da Aline, mas ao final, se o Vinícius quiser comentar, né, será um prazer a gente revisitar também esses dados. Então, falando sobre síndrome de McConnell-Bright, por definição, em 1937, um pediatra, Donovan McCune, e um endocrinologista, Fuller Albright, em 1937, cunharam esse termo, síndrome de McConnell-Bright, ao se depararem com crianças que apresentavam a seguinte tríade, né? Puberdade precoce, manchas café com leite e displasia fibrosa óssea, né? De lá para cá, né, muita coisa se foi possível conhecer sobre essa condição bastante rara. A definição clínica dessa condição, ela pode ser, basta você ter uma displasia fibrosa associada a uma ou mais manifestações, quer sejam hiperfunções endócrinas, envolvendo gônadas, tireoide, o eixo GH e GF1 e adrenais, né? Então, seriam as hiperfunções endócrinas, que podem ser encontradas na síndrome, assim como as manchas café com leite, que tem essa característica de serem irregulares, podendo estar, né, é muito importante que na avaliação desses pacientes eles sejam despidos, porque às vezes a lesão pode estar em áreas que são cobertas pelas vestimentas, né, e ela pode respeitar um hemicorpo, ou elas podem ser disseminadas, e elas também podem estar presentes nas mucosas, e ela tem essa característica de ser irregular. No entanto, se você tiver apenas a displasia fibrosa, uma lesão monostótica, esse diagnóstico se torna mais desafiador, porque você deve fazer um diagnóstico diferencial com outras doenças ósseas. E nem sempre uma biópsia óssea vai permitir a confirmação desse diagnóstico. E o diagnóstico de certeza é a pesquisa genética do tecido comprometido, onde você vai avaliar a mutação ativadora da proteína GS-alfa. Então, hoje a gente sabe que as bases moleculares dessa condição se encontram em mutações aqui na subunidade alfa da proteína G estimulatória, né, comprometendo os códons 201, preferencialmente, em mais de 95% dos casos, ou o códon 227, menos frequentemente. E nessa situação, essa mutação ativadora, independente do ligante, né, dos principais ligantes nessa situação são o LH e o FSH, que vão determinar, né, como é uma condição constitutiva de hiperfunção, independente da ligação da proteína, do hormônio no receptor, essa subunidade estando hiperativa, ela vai levar a um aumento da produção de AMP cíclico tecidual, aqui nos casos, nas gônadas, né, nas meninas, produzindo puberdade precoce, né, e se for em nível de hipófise, pode levar a um quadro de acromegalia gigantismo, na tireoide, um quadro de hipertiroidismo, nas adrenais fetais, um quadro de síndrome de Cushing, e se comprometer a parte cutânea, né, levar à presença das manchas café com leite, e no tecido ósseo, essa hiperatividade vai levar a uma produção aumentada de AMP cíclico, que vai, por sua vez, aumentar, ela determina essas mutações, elas são características da linhagem progenitora das células de formação óssea, que
ao proliferarem, vão aumentar a produção de FGF-23, que é um hormônio ósseo que determina o aumento da fosfatura, podendo determinar a hipofosfatemia, e com isso o tecido ósseo ser vítima de raquitismo e osteomalácia, além do quadro de displasia fibrosa. Essa é uma condição bastante rara, congênita, com uma incidência que, nas diferentes casuísticas, varia de 1 para 1 milhão ou 1 para 100 mil indivíduos, né? Uma variante patogênica em heterozigose. Essa condição em homozigose, possivelmente ela é letal, nunca foi identificada, e o que é importante a gente entender é que é uma condição pós-zigótica, depois do zigoto ter sido formado. Então, por isso que essa é uma condição que não é herdada, ela não é transmitida para os descendentes. Se essa mutação ocorre muito cedo na embriogênese, entre a formação do blastocisto e a glástula, essa condição ela vai invariavelmente ter o espectro mais amplo, né, que é conhecido como a síndrome de McConnell-Brad. No entanto, se ela acontece depois da gástrula, essa apresentação pode ser monostótica. E ao nascimento, o indivíduo já tem as células mutantes presentes no seu organismo, né? Não existe a aquisição dessa doença após o nascimento, né? A doença se instalou no período embrionário. Então, o que já tinha sido determinado de células que vão crescer e determinar o quadro de displasia óssea já foi determinado pré-nascimento. No entanto, né, nos primeiros anos de vida que essas lesões vão crescer e vão poder apresentar suas primeiras manifestações. Mas é durante o período de crescimento linear, principalmente por volta dos 15 anos, você tem o máximo do crescimento dessas lesões. E, curiosamente, né, mesmo na lesão poliostótica, essas lesões elas tendem a estabilizar e até mesmo regredir. Em relação às hiperfunções, também é importante lembrar que nas diferentes tecidos existe, né, por a proteína GS-alfa ser um próton-cogen, existe um risco aumentado de câncer. Então, também deve-se ter uma vigilância constante em relação à possibilidade de câncer de mama, de testículos, câncer diferenciado da tireoide e mesmo transformação sarcomatosa óssea. A situação do Cushing, geralmente, ele é um Cushing que compromete as células adrenais fetais. Então, é um Cushing que vai se manifestar nos primeiros anos de vida e, geralmente, se não tiver se pela gravidade da doença, se não for tratada adequadamente, a criança pode ir a óbito. Mas se ela sobreviver a essa situação, em geral, vai haver uma remissão da doença e uma vigilância que deve ser tomada em relação à insuficiência adrenal, né, dependendo de quanto tecido adrenal for comprometido. E a condição óssea, quanto mais células comprometidas, maior a produção de FGF-23, né? E existe uma correlação entre extensão da doença e produção de FGF-23. Felizmente, nem todo o FGF-23 produzido vai determinar hipofosfatemia, mas é uma condição que deve manter uma vigilância e, pelo fato da doença regredir na vida adulta, é possível também que esse quadro de osteomalácia secundária regrida. Em relação às manchas café com leite, elas vão estar presentes durante toda a vida. Então, falando especificamente da displasia fibrosa, do ponto de vista histológico, ela representa 2,5% dos tumores ósseos e 7,5% dos tumores ósseos benignos. É uma doença esquelética causada por mutações somáticas ativadoras na subunidade alfa da proteína GS, que se caracteriza, então, por essa proliferação de precursores osteogênicos com capacidade limitada de diferenciação, determinando, então, uma substituição do osso normal por um tecido fibroósseo, e nessa expansão, essa lesão óssea com crescimento, com uma microarquitetura desorganizada, vai levar a deformidades, dores e risco aumentado de fratura. É importante a gente entender que essa é uma doença em mosaico.
Então, dentro do tecido afetado, você vai ter uma linhagem normal, uma linhagem selvagem e uma linhagem mutante, né? Isso é fundamental para o desenvolvimento da lesão da displasia fibrosa. Modelos animais que tentaram fazer reproduzir a doença com xenotransplante, só com as células mutantes, não conseguiu êxito, né, pela falta da linhagem normal, né? Acho que o grupo do NIH é o grupo que mais estuda essa condição e minha aula foi majoritariamente baseada na publicação deles. E acho que tem muitos modelos interessantes, mas nem todos eu fui capaz de entender, né? E o osso normal, então, ele vai ser substituído por uma matriz óssea funcional, mas estruturalmente desorganizada, né? E parte desse tecido vai ser substituído por fibrose. E nesse tecido você também vai ter matriz osteoide pouco mineralizada. Então, como está aqui no esquema, aqui seria uma célula progenitora da linhagem de formação. Isso vai levar ao desenvolvimento de células de formação óssea, mas uma formação desorganizada. E essas células, elas, além de produzir FGF23, elas também vão produzir RANQ-L, né, que vai ativar osteoclastos precursores e desencadear também um processo de aumento da reabsorção óssea. E a gente vai poder entender porque, ao longo do tempo, as lesões ósseas sofrem modificações. Então, isso faz parte da história natural da doença e isso não deve ser confundido com transformação sarcomatosa. Também é interessante entender que essas células hematopoéticas de suporte que tem nesse tecido ósseo displásico, elas são inibidas na sua formação e parte da medula óssea, ela é substituída por esse tecido fibroso, né? Ele tem uma vascularização que você pode, quando o cirurgião, o ortopedista, quem for fazer algum reparo nessas lesões, elas costumam sangrar mais, né? E você pode ter, dependendo da extensão de esqueleto comprometida, até uma anemia por comprometimento da hematopoiese. Bom, volto. Do ponto de vista clínico, a gente pode classificar a displasia fibrosa em assintomática, né, sendo apenas um achado incidental, principalmente nas lesões monostóticas, quando a gente tem um comprometimento crâniofacial, né, com ossos contíguos, né, por convenção, é considerada lesão monostótica. Acho que essa é uma questão que os residentes volta e meia perguntam, né, porque o crânio é formado por vários ossos, então eu devo chamar isso de lesão monostótica ou poliostótica? Eu devo chamar de monostótica, né? Poliostótica, quando pegar segmentos diferentes, tá? E a doença é considerada sintomática quando ela causa deformidades, comprometimento funcional, dores ósseas e até mesmo fraturas. A gente pode, as lesões podem estar dispersas em qualquer segmento do esqueleto. Então, eu vou falar um pouquinho das lesões craniofaciais, né? Essa é uma doença que requer um atendimento com uma equipe multidisciplinar, porque no segmento craniofacial a gente vai notar que essas lesões podem comprometer a parte visual, auditiva, vias aéreas, né? Então, requer participação de oftalmo, otorrino, bucomaxilo, porque também envolve a parte da mastigação, e compressão de pares cranianos, também podendo causar parestesias e dores, também envolvendo o neurocirurgião, e deformidades esqueléticas. Pode também comprometer a coluna, e aí é muito importante a atenção para o desenvolvimento da escoliose, né? Lembrar também que a escoliose pode se dar por conta da assimetria de membros inferiores e também por displasia óssea na região da bacia. E as lesões em membros inferiores, elas também acabam sendo mais graves, porque elas estão condicionadas às forças gravitacionais e estão mais sujeitas a
a fraturas, deformidades com prejuízo variável na mobilidade. Também vou comentar um pouco sobre dores ósseas que acontecem nessa situação, ainda é um mecanismo a gente não sabe muito bem, e curiosamente, apesar de eu ter dito que essa é uma doença que tem um curso na infância e que a carga máxima de lesão esquelética acontece na adolescência para se estabilizar no início da vida adulta, quem sofre mais com as dores ósseas são os adultos e não as crianças. E outras coisas que a gente também precisa estar atento é em relação às fraturas patológicas, principalmente nos membros inferiores. Então, tomar cuidado de como tratar a dor óssea, não é só avaliando analgesia, porque você pode estar na iminência de uma pseudofratura e de uma fratura, né, que mereçam abordagens. É lógico que você vai fazer analgesia também, mas é importante você também entender, né, uma pseudofratura em evolução, uma fratura, não vão melhorar só com analgesia. E a necessidade de biópsia óssea, né, como eu já disse antes, geralmente vai ser mais restrita para situações monostóticas. E, felizmente, ela nem sempre é necessária, né, e tomar cuidado que as lesões, por serem altamente vascularizadas, têm risco de sangramento. Bom, é importante lembrar, como eu disse, que a criança nasce com as células mutantes já pré-determinadas, elas estão presentes desde a infância, então não tem como uma lesão monostótica progredir para uma lesão poliostótica. O crescimento é lento, em geral indolente e insidioso. Quando que o crescimento vai ser acelerado? Por ocasião da puberdade, do estirão do crescimento. E em que outras situações a gente tem que ter maior vigilância para esse crescimento? Se tiver um quadro associado de gigantismo ou acromegalia. O excesso de GH determina um aumento dessas lesões, por isso ele precisa ser precocemente identificado e devidamente tratado. O crescimento acelerado também pode acontecer na transformação maligna, em que essa displasia fibrosa acaba se transformando em lesões sarcomatosas. Felizmente, essa é uma condição bastante rara e o principal fator de risco é a radioterapia local. Então, no passado, como se não se entendia a fisiopatologia dessa doença, como era um osso em crescimento, para conter o crescimento, se achava que a radioterapia podia ser uma boa opção. E, hoje em dia, isso é considerado totalmente que não deve ser feito, dado esse risco. E o crescimento também pode ser acelerado em situações onde você tem associação com cisto ósseo aneurismático. Então, essa tomografia mostra aqui um cisto ósseo aneurismático, a gente vê aqui um nível líquido, e aqui a gente vê o globo ocular desse menino projetado, né, no sentido superior, e após a detecção desse deslocamento do globo ocular, o rapaz se queixava de diplopia, foi identificado cisto ósseo aneurismático e corrigido. Então, nesse momento, né, teve uma mudança clínica significativa que deve alertar o médico que acompanha esses pacientes. E a osteomielite também é outra condição que pode mudar as características das lesões. Então, como que a gente faz para mapear essas lesões? Do ponto de vista radiológico, é importante a gente lança a mão da cintilografia óssea com tecnésio de metilfosfato, que vai permitir a localização das lesões, avaliação da extensão e atividade dessas lesões. Como eu disse, ao nascimento até os 5 anos de idade, essas lesões estão em crescimento, elas estão ganhando tecido, então é recomendável fazer esse exame somente a partir dos 5 anos. Se você fizer antes dos 5 anos, pode ser que você tenha uma extensão menor do que a extensão real. Então, a partir dos 5 anos, você faz a cintilografia e, com isso, você consegue localizar as lesões, né, que elas têm uma alta sensibilidade, né, o metildifosfato, ele é o radiofármaco que vai ter afinidade pelo tecido,
tecido displásico, e o tecnésio vai emitir a radiação. Então, tem uma alta sensibilidade para essas áreas com displasia fibrosa, mas uma baixa especificidade. E foi o grupo do NIH, o grupo do Collins, que também propôs, né, mapear o esqueleto nesses segmentos, né, crânio, extremidade, membro superior direito, esquerdo, caixa torácica direita, esquerda, coluna, né? Ele dividiu o esqueleto em segmentos, e aqui, de acordo com a intensidade da captação, ele criou um score para que fosse possível mapear a extensão e a atividade das lesões ósseas. Então, aqui, para ilustrar, a gente tem aqui um esqueleto com baixa atividade e extensão da doença, e aqui, praticamente, com a extensão máxima, né? Aqui, com um score máximo, né? Uma lesão, um quadro de displasia fibrosa óssea poliostótico, né? Panostótico, na verdade. E também coube ao grupo do Collins identificar isso que eu disse, do nascimento até 5 anos de idade. Aqui ele acompanhou 109 pacientes por 32 anos. Então, a gente consegue ver que aqui nos primeiros anos de vida você tem mudança no score, mas depois que você atinge a maturidade esquelética, não adianta você ficar repetindo a cintilografia, porque você não vai observar mudanças, existe essa estabilidade. Mais recentemente, o grupo do Collins também propôs, ao invés de se utilizar a cintilografia com tecnésio metildifosfato, usar o PET-CT com fluoreto. Essa é uma metodologia que permite a realização do exame em menor tempo, né? Uma cintilografia óssea leva em torno de 5 horas, né? Você injeta o contraste até difundir e captar. 5 horas depois, você vai fazer a leitura da cintilografia. Já no PET-CT com fluoreto, com cerca de 30 minutos a 1 hora, é possível já fazer a leitura, né? Você vai ter uma melhor definição de imagem, porque está integrado a tomografia, isso permite avaliação volumétrica, existe uma avaliação que é considerada semiautomática, e depois você pode fazer uma avaliação manual e excluir os contornos de órgãos que não estão relacionados ao esqueleto. Então, isso permite você avaliar evolutivamente melhor o crescimento das lesões, a avaliação comparativa, e isso porque também existe uma alta sensibilidade da displasia fibrosa ao fluoreto, e essa é uma doença benigna que tem um SUV não muito aumentado, e não se sabe, né, como esses trabalhos são recentes, aqui 2019, se essa metodologia é capaz de detectar, por exemplo, uma transformação sarcomatosa. Então, a gente esperaria, por exemplo, um SUV aumentado. E aqui, para mostrar a capacidade de detalhes com essa metodologia, né, que aqui a gente consegue ver a captação aqui no osso da bacia, né, que aqui no raio-x pode ter passado despercebido, mas com essa técnica fica mais evidente. Lembrar que, do ponto de vista radiológico, para a avaliação de tamanho, deformidades, crescimento, fraturas, compressão de pares cranianos e mesmo invasão de partes moles, a gente vai lançar mão de raio-x, tomografia e ressonância, nessa ordem, né? O raio-x consegue identificar boa parte das lesões que estão mapeadas pela cintilografia, e a tomografia, sem contraste, uma coisa curiosa é essa mudança de padrão de acordo com a idade. Então, aqui, para lembrar como que é o aspecto de um vidro fosco, né? Então, quando a gente faz uma tomografia desses pacientes, a gente está aqui na criança, geralmente a lesão ela se caracteriza por esse aspecto de vidro fosco. Aqui no adolescente, né, como ele está com esse crescimento acelerado, e é uma doença que pega a linhagem de formação óssea, então, como eu disse, é a linhagem de formação óssea que vai produzir o RANQ-L, e o RANQ-L vai ativar os osteoclastos. E ao ativar os osteoclastos, você também vai ter reabsorção óssea. Por isso que aqui no adolescente, além das regiões com císticas, com aspecto de vidro fosco, a gente também vê essas lesões císticas que correspondem às áreas de reabsorção óssea.
E já no adulto, você pode ter lesões que, na medida em que existe essa reabsorção óssea e essa tentativa de reparar o osso, surgem essas lesões escleróticas. Então, por isso que a gente vê essa mudança de padrão de acordo com a idade e com o crescimento. Isso você pode acompanhar com a tomografia. E ressonância não há necessidade de ser feita. Ela deve ser indicada em situações muito particulares. Quando você tem suspeita de malignidade, né, para identificação de degeneração cística e cisto ósseo aneurismático, né? Quando você tem suspeita de malignidade, geralmente você tem destruição do osso ao redor da lesão com invasão de partes moles. E a ressonância também se presta para avaliação de compressão de pares cranianos e na avaliação de alguns diagnósticos diferenciais. E lembrando que é uma condição que você também pode ter uma hiperfunção hipofisária, né, principalmente no gigantismo, acromegalia associado à hiperprolactinemia, né, que a gente avalia, pode precisar avaliar a hipófise. Você pode ter desde o adenoma de hipófise até uma hiperplasia hipofisária. E na transformação maligna, né, a primeira pista vai ser geralmente um aumento rápido da lesão, com dor, né, e fratura patológica. Então, isso deve chamar bastante atenção do médico que segue o paciente. Lembrar também se tem histórico de radioterapia. Às vezes pode ser uma situação necessária. Existem pacientes que podem ter quadro de acromegalia refratário a tratamento clínico e não ter acessibilidade pelo crescimento ósseo para uma cirurgia transesfenoidal e, eventualmente, precisar de uma radioterapia, né? Mesmo estereotáxica pode comprometer o osso e levar a uma transformação maligna. Então, isso aqui deve ser observado. E mudança no padrão da lesão também deve chamar a atenção. Na dúvida, né, deve ser feita uma biópsia para avaliação histológica e, em casos duvidosos, a imunistoquímica pode ser bastante útil. E o tratamento vai depender do anátomo patológico, podendo ou não envolver quimioterapia e, sempre que possível, remoção completa da lesão. Do ponto de vista fisiopatológico, a gente precisa lembrar que essas mutações na subunidade alfa da proteína GS, elas estão acontecendo, como eu havia dito, em células progenitoras, as stem cells de linhagem mesenquimal, que vão dar origem aos osteoblastos e aos osteócitos. E a situação, o evento final comum dessa condição é o aumento do AMP cíclico. Além disso, você tem, como eu já falei, aumento da produção de FGF23, aumento do RANQL, que vai estimular os osteoclastos, e expressão de interleucina 6, que também vão ativar os osteoclastos. E essa ativação dos osteoclastos que traz um racional do uso de drogas antirreabsortivas ósseas para conter o crescimento dessas lesões ósseas, né? No entanto, como são lesões que elas não respeitam a microarquitetura normal do osso, você também não tem uma boa resposta, mesmo utilizando essas medicações. E em relação ao excesso de produção de FGF23, felizmente, nem todo FGF23 produzido ele vai ter um efeito biológico. É um FGF23 que costuma ter uma maior degradação, e isso acaba minimizando os riscos de uma osteomalácia e de um raquitismo secundário. No entanto, é fundamental a avaliação da fosfatemia desses pacientes, porque o quadro de osteomalácia secundária vai agravar a condição óssea e vai ser uma situação sistêmica, porque a produção de FGF23 ela é sistêmica. Então, no passado, quando você tinha a detecção da hipofosfatemia, nessa condição mediada por FGF23, a alternativa de tratamento era o tratamento convencional repondo fósforo e calcitriol, porque o FGF23 reduz a produção de calcitriol. No entanto, mais recentemente, com o desenvolvimento de anticorpos anti-FGF23, o NIAID tem já estudos de fase 2 utilizando o Burosumab, que é esse anticorpo anti-FGF23, na tentativa de normalização da fosfatemia. Quando a gente faz o tratamento convencional com fosfato e calcitriol, o nosso objetivo é melhorar o quadro clínico da hipofosfatemia que está geralmente relacionado à fraqueza muscular e piora das lesões ósseas.
Em relação aos marcadores ósseos, também... e outra coisa que é importante, o nível de fosfato na criança é diferente do nível do fosfato no adulto. Então, cuidado ao analisar o nível de fósforo, achar que está normal, olhando para o valor de referência do adulto, porque o valor de referência do fosfato na criança é maior do que no adulto, né? Em geral, de 3,4 a 6,7 miligramas por decilitro, enquanto adulto é mais ou menos de 2,7 a 4,5 miligramas por decilitro. Em relação aos marcadores ósseos, também é importante olhar para a faixa etária do paciente, como é um defeito na linhagem de formação óssea, o marcador dessa doença é o aumento da fosfatase alcalina. E aí existe, né, um confundidor, né, quando você tem esse quadro de raquitismo, que o raquitismo também aumenta a fosfatase alcalina. Então, você não sabe o quanto desse aumento da fosfatase alcalina é pela displasia fibrosa e o quanto é pela osteomalase. Então, em situações extremas, o que você vai precisar, talvez, de uma biópsia óssea, né, visto que esse excesso de FGF23 é sistêmico e vai comprometer, inclusive, o osso normal. Bom, do ponto de vista crâniofacial, acho que a condição mais temida é a compressão do nervo óptico, que, felizmente, é uma condição mais rara, né? O principal fator de prognóstico desfavorável para neuropatia óptica é o excesso de GH. E mesmo que a gente faça uma avaliação evolutiva, tomográfica, voltada para a avaliação de compressão de nervo óptico e de outros pares cranianos, é essencial que, concomitantemente, seja feita também uma avaliação funcional. Então, esse indivíduo, além da tomografia, precisa ser visto por um neurologista que faça um campo visual, que faça uma OCT, para avaliar se essa compressão está causando um prejuízo funcional. Porque estudos que procuraram fazer descompressão profilática de nervo óptico tiveram resultados desfavoráveis e não se recomenda uma descompressão profilática. Aqui eu ilustro uma paciente, né, do NIH, que, embora ela tivesse um quadro de gigantismo e tivesse tratada, a dificuldade que você tem numa situação em que provavelmente a lesão ocorreu numa fase muito precoce da embriogênese e, portanto, você tem essa dificuldade, muita célula óssea comprometida e mais as hiperfunções hormonais contribuindo para piora óssea. Então, além da hipofosfatemia e do gigantismo, a gente também chama atenção para o hipertiroidismo. O excesso de hormônio tiroidiano também é deletério para a parte óssea. Aqui só para ilustrar casos que aqui o indivíduo tinha compressão do canal orbitário, né, da região orbitária, mas que você vai acompanhar do ponto de vista funcional. Do ponto de vista da audição, né, é importante também uma avaliação funcional. Você pode ter comprometimento do osso temporal e ter um comprometimento condutivo dos ossículos do ouvido médio, mas você também pode ter um comprometimento neurosensorial e, às vezes, até um comprometimento misto. E aí a audiometria vai ser fundamental na distinção dessas situações, né? A obstrução nasal também, por comprometimento ósseo, acaba sendo uma manifestação comum, e a abordagem dessas situações, elas vão desde uma situação de remoção cirúrgica, lembrar que durante a fase de crescimento existe uma recidiva, então a gente tem que pesar na balança entre o comprometimento funcional e o momento ideal para correção, né? Nem sempre a remoção cirúrgica completa é possível. Então, aqui do ponto de vista funcional, os princípios vão ser sempre remover o máximo de lesão, restauração funcional e otimização estética, né? Mas, sempre que possível, aguardar a maturidade esquelética, que ocorre por volta dos 25 anos de idade, depois do crescimento linear, porque você ainda está tendo uma proliferação óssea. E aqui eu trago também
aqui desse artigo, é uma coisa bastante intuitiva, né? Uma lesão monostótica se opera se necessário ao término do crescimento. Na lesão poliostótica que está estável, né, se for possível e necessária, uma ressecção radical, né? Se a ressecção não for possível, uma ressecção parcial. Se a lesão é progressiva, e tem comprometimento funcional, ressecção e, concomitantemente, drogas antirreabsortivas. Quando a gente vai para a literatura médica, a gente vê que das drogas antirreabsortivas, inicialmente a gente tem os bisfosfonatos, e inicialmente também foi testado bisfosfonato oral, né, com pouca eficácia, né, e dos bisfosfonatos parenterais, o pamidronato e o ácido zoledrônico, em situações, em case reports, você pode ver até uma resposta favorável como essa, mas não é considerado o tratamento que vai resolver a maior parte dos casos. Mesmo quando você tem deformidades estéticas, né, existem softwares que ajudam a avaliar essas deformidades e fazer uma reconstrução também no momento ideal. Em relação à coluna, é muito importante a gente avaliar o risco de escoliose. E aí, então, deve ser medido, né, feito a radiografia da coluna tóraco-lombar e se medido o ângulo de Cobb. O ângulo de Cobb normal, ele é abaixo de 10 graus. Entre 10 e 20 graus é considerado uma escoliose discreta, né, até de 20 a 40 moderada e acima de 40 severa. E se recomenda uma fixação cirúrgica do ângulo de Cobb quando esse ângulo for maior do que 50 graus. Né? Então, aqui eu mostro uma situação na qual você tem um comprometimento aqui da coluna, né, uma coluna frágil. Esse indivíduo, né, que desde criança já foi mapeado, ele deve ser desestimulado a práticas de esportes de contato, né? Então, acho que toda essa educação já deve vir da infância para evitar lesões dessa natureza que possam comprometer a medula. Então, lesões dessa natureza vão precisar de fixações extensas. E em relação ao quadril, também é importante determinar esse ângulo, né, esse shaft angle, que o normal é que ele seja em torno de 135. E diferentes mudanças nesse padrão de angulação vão determinar prejuízo de marcha, deformidades, inclusive podendo ser incapacitantes. Então, é importante você ter um ortopedista que seja experiente nessa situação, para que possa, se você não tem uma medicação antirreabsortiva que possa controlar o crescimento e essas deformidades, pelo menos ter uma abordagem cirúrgica no momento ideal para evitar que uma criança, né, ou um adulto perca a mobilidade. E aqui também lembrando que, do ponto de vista que as hiperfunções também vão agravar esse tipo de lesão. Tá? Do ponto de vista de fraturas, né, as fraturas, principalmente, elas ocorrem mais e que elas são mais graves nos membros inferiores. E, curiosamente, no período pré-escolar, né, a associação com hipofosfatemia, né, na casuística do grupo do NIH, mostra que a presença da hipofosfatemia leva a fraturas mais precoces e mais frequentes, devendo ser corrigida sempre que possível. Em relação à dor, né, sempre antes de iniciar a analgesia, avaliar se o indivíduo tem distúrbios metabólicos, excesso de GH, fósforo baixo, excesso de hormônio tiroidiano e fazer essas correções, avaliar as simetrias e complicações ortopédicas. Então, tem que saber a localização da dor, né, principalmente nos membros inferiores e no segmento axial, apendicular, avaliar fraturas e pseudofraturas, bem como a transformação maligna. Isso aqui é um dado também do grupo do NIH, mostrando essa disparidade, né? Que embora a doença estabilize no adulto, é o adulto que tem mais queixa de dor, né? Diferentemente da criança. E as principais queixas de dor estão nos membros inferiores e na coluna. E eu não vou ter tempo para explorar muito essa questão, mas recentemente tem saído artigos para caracterização da dor, que ela é multifatorial. Então, tem um artigo bem
bonito, mostrando, né, todos os centros de dor e fazendo imagens, neuroimagens, de acordo com estímulos térmicos, dolorosos, para mapear o cérebro desses indivíduos e entender por que uns têm mais dor do que outros. Então, aqui só mostrando que aqui é aquele score que eu falei de cintilografia óssea, e aqui é a escala de dor. Então, vocês veem que não tem uma correlação entre o ter um score mais alto, mais doença esquelética, e ter mais dor. Existe essa dissociação. E uma coisa que pode contribuir mais para a dor é sempre que o indivíduo tem excesso de GH. E não só o bisfosfonato, mas também anti-inflamatórios não hormonais e opioides também podem ajudar no controle da dor. Esse artigo é um artigo mais recente, aqui de 2019, que ele vai avaliar o bisfosfonato parenteral para o manejo da dor. O problema é que, nesse artigo, ele considera todos os tipos de bisfosfonato, inclusive os bisfosfonatos orais. E aí ele chega à conclusão que o bisfosfonato para controle da dor, o controle do crescimento ósseo, ele não é uma droga efetiva, e para o manejo da dor, ele também tem um alcance que não vamos dizer assim, deixa a desejar, embora seja o que tem, ele deixa a desejar. Aqui eu só coloquei na tabela como que ele recomenda o uso do pamidronato na faixa etária pediátrica e adulta, e aqui, no passado, usando mais o pamidronato, que tem uma potência e uma incorporação no osso menor do que o ácido zoledrônico. E uma das explicações que o grupo do NIH coloca para o bisfosfonato não ser tão efetivo é que, provavelmente, num osso sadio, existe o depósito do bisfosfonato no osso. E no osso displásico, provavelmente, esse acúmulo onde a droga deveria atuar não se dá da maneira como se esperaria. Então, essa seria uma das potenciais explicações. Aqui eu também coloco esse artigo que eu comentei com vocês, né, do fenótipo da dor, que ele faz neuroimagem, e aqui vocês veem que, aqui numa escala de 1 a 10, dor 8 seria uma dor próxima do máximo, dor 1 seria um paciente com pouca dor. Vocês veem que mesmo pacientes que têm um score esquelético bastante alto, né, não existe uma correlação entre dor e o comprometimento esquelético. E isso é uma coisa que tem chamado muito a atenção do grupo do NIH. Então, nesse ano aqui de 2024, eles publicaram esse artigo onde 10 experts em displasia fibrosa da síndrome de McConnell-Bright foram consultados, pertencentes a 6 países diferentes, e eles fizeram um levantamento de todos os trabalhos nessa situação, e aqui eles falam do manejo, né, do que já foi descrito de denosumab em crianças e adolescentes, e o grande alerta é pelo risco de hipercalcemia rebote. Né? Quando você usa denosumab em altas doses, você vai fazer uma supressão óssea tão importante que, num primeiro momento, você vai ter risco de hipocalcemia, e você precisa tratar com cálcio e vitamina D ativa. Né? Particularmente, eles falam, no nosso meio a gente usa mais calcitriol, mas pode ser também o alfa-calcidiol. E no momento em que você cessa o uso, no adulto, a gente sabe que o adulto que usa denosumab para o tratamento de osteoporose, ele tem o risco rebote de ter fraturas vertebrais. Então, porque é uma medicação de liga e desliga, ela não fica depositada no osso. E por ser uma medicação que não fica depositada no osso, que tem esse mecanismo de liga e desliga, o que o grupo do NIH mostrou em animais, né, particularmente em camundongos, e também em vivo, com esses case reports, é que é uma droga muito mais efetiva, é uma droga mais potente, mas o problema são os efeitos rebotes após o término da cessação do uso da medicação. E esse estímulo, quando você usa altíssimas doses, então aqui para mostrar uma publicação do início do ano passado, que foi publicado como um letter no New England, como é que eles propuseram? Eles usaram 8 mulheres
eles fizeram uma dose inicial, que ele coloca aqui no dia 1, a dose para tratamento de osteoporose são 60 miligramas semestral. Eles usaram 120 miligramas no dia 1, no dia 8, no dia 15 e no dia 29. Ou seja, no primeiro mês, o paciente recebeu 480 miligramas de denosumab. E depois eles usaram mensal até completar 6 meses. Com essa dose cavalar, eles demonstraram que você consegue reduzir marcadores ósseos e diminuir a progressão da doença. Esse estudo foi feito em adultos. Então, aqui no estudo aqui no letter do New England, a gente vê aqui a captação aqui com fluoreto que desaparece, e eles acham que isso é uma janela de oportunidade para tratar criança. Então, esse é um estudo de fase 2, que foi publicado aqui num letter do New England, mostrando aqui como essa supressão maciça leva aqui a uma redução do P1NP e do CTX, né, que são marcadores ósseos de formação e de reabsorção óssea, mas ao término do tratamento você tem um rebote. Inclusive, dos 8 pacientes, teve uma paciente que fez uma hipercalcemia, nesse caso aqui são 8 mulheres adultas. A hipercalcemia rebote maior aconteceu com cálcio de 23,1 miligramas por decilitro. Então, realmente é uma dose cavalar e que eles estão caminhando para ver como poderia ser feito em crianças. E aqui a gente tem alguns trabalhos nesse levantamento que usaram também em crianças, e a gente sabe da dificuldade que é o tratamento não só da displasia fibrosa com denosumab, mas também de outras condições ósseas em que você tem ativação desse eixo RANKI ligante. Tá? E aqui, já finalizando, resumindo, né, do tratamento da displasia fibrosa, da síndrome de McConnell-Bright, essa é uma condição que requer um segmento com uma equipe multidisciplinar, sempre que possível identificar hiperfunções hormonais, particularmente de GH, e hipofosfatemia, e tratá-las, né, corrigir um hiperparatiroidismo secundário por deficiência de cálcio e vitamina D, e em relação ao uso de bisfosfonatos, quer seja para controle de crescimento ou para controle de dor óssea, você deve utilizar os parenterais, os orais não têm eficácia, e se for usar denosumab, né, ficar atento com o risco de hipercalcemia rebote. E nesse estudo do New England, assim que eles terminaram a última dose, eles já deram ácido zoledrônico a seguir, e mesmo assim, 3 meses depois, uma das pacientes fez essa hipercalcemia rebote de 23, e tomou mais ácido zoledrônico, e ela precisou também tomar outras medidas, inclusive o próprio denosumab, para conter essa hipercalcemia. Então, a resposta desejada do tratamento é melhora de dor, redução dos marcadores ósseos e uma melhora radiológica e da densidade mineral óssea. Os grandes problemas e as preocupações como é uma doença muito heterogênea, e com expressões diferentes, idades diferentes, extensões e localizações diferentes, é difícil a gente ter uma homogeneidade de estudos que possam permitir que a gente tenha uma estratificação a ponto da gente ter um esquema terapêutico que funcione para as diferentes situações. Né? Tomar cuidado com a fratura atípica, né? Principalmente quanto menos lesão óssea você tem, lembrar que a medicação está agindo sobre o osso saudável. E osteonecrose de mandíbula também é uma condição descrita, principalmente em quem tem lesão, displasia fibrosa em mandíbula e maxila, mas também uma boa higiene bucal pode minimizar essas complicações. Lembrar que são pacientes jovens, mulheres, e orientá-las a não engravidar durante o tratamento. Né? Se for usar denosumab, ficar muito atento à hipercalcemia rebote. E você monitorizar os marcadores ósseos vai ser muito importante para você prevenir, se antecipar antes dessa hipercalcemia e já associar bisfosfonatos após o uso de denosumab. Em relação ao tratamento ortopédico, eu chamo a atenção que não se recomenda curetagem e enxerto
de lesões, principalmente em fêmur, em ossos longos que suportam carga, porque os enxertos podem ser absorvidos, né? E evitar a colocação de placas e pinos que podem soltar. Então, o ideal é colocar hastes intramedulares, né? Fazer cirurgia nas deformidades no colo do fêmur, de acordo com o shaft angle, e na escoliose, ficar atento à angulação de Cobb e também instituir o tratamento sempre que possível. Então, resumindo aqui do artigo do Endocrine Reviews, que é super completo para quem queira entender não só de displasia fibrosa, mas de todas as outras hiperfunções hormonais e manifestações extraesqueléticas, que também você tem doença hepática, você tem doença pancreática, né? A displasia fibrosa é uma condição rara, causada por uma mutação ativadora somática da GS-alfa, resultando em um mosaicismo com prejuízo da diferenciação das células progenitoras da formação óssea. Essa diferenciação anômala implica em aumento da proliferação óssea, com formação de lesões com predisposição a fraturas, deformidades, podendo se apresentar do ponto de vista clínico com dores e prejuízo funcional. Pacientes com displasia fibrosa, eles apresentam um padrão distinto de evolução no decorrer dos anos. Então, nos primeiros anos de vida, né, as lesões se estabelecem até os 5 anos, depois você vai ter o crescimento linear, elas vão aumentar de volume, e a carga global da doença é estabelecida no início da vida adulta, quando o indivíduo atinge a maturidade esquelética. E a partir daí, você tem uma estabilidade da atividade metabólica e as lesões tendem a declinar. E a explicação para esse fenômeno, já foi visto in vitro, é que existe uma apoptose das células mutantes em detrimento da linhagem normal. E as complicações da displasia fibrosa são mais frequentes e graves em pacientes com hipofosfatemia, hipertiroidismo, né, pelo aumento do risco de deformidades em ossos que suportam cargas, e o excesso de GH deve também ser visto e tratado, né, porque determina uma piora das lesões, principalmente craniofaciais. E o desenvolvimento de terapias médicas eficazes para essa condição é uma área ainda não resolvida, né? Embora existam tratamentos razoáveis para as endocrinopatias associadas, relacionadas ao McConnell-Breit, a síndrome de McConnell-Breit, terapia óssea, a gente ainda não tem totalmente padronizado. Então, finalizando, gostaria de agradecer aqui a professora Berenice Mendonça, que sempre nos estimulou, ela que trouxe protocolo de uso de pamidronato para a unidade de doenças ósseas, a professora Ana Cláudia, porque ela que me incentivou a preparar esse intramuros, né, uma grande entusiasta da puberdade precoce, junto com o professor Vinícius, o Alex, que também está sempre disposto a gente entender, eu não falei da parte genética, mas né, como que você consegue detectar mutação no sangue, né, que o sangue também é uma linhagem que pode estar comprometida. A Aline, que fez o estudo para a gente dos nossos casos, o pessoal da neuroendócrina, a Andréia e a Raquel, que acompanham os nossos casos com comprometimento hipofisário, André Caroli, que é o nosso bucomaxilo do coração, que traz os casos e nos ajuda sempre, e o pessoal da ortopedia, doutor André Ferrari e doutor Ney Montenegro. E também tem aqui pacientes e familiares que, para minha surpresa, eles fazem parte de uma comunidade que representa pacientes com McConnell-Breit no Brasil, né? E a Beatriz, ela é uma paciente minha que ela resolveu ir para o NIAID, existe um encontro, eu não sei se é anual, não sei com que frequência, e ela me trouxe até um material para me ajudar no preparo dessa aula. E a Marina é a mãe de um paciente também que me coloca sempre um monte de dúvidas, coisas que me estimulam a ler mais e entender sobre essa doença. Obrigada. Pode interromper a gravação, por favor.